como ser um gestor firme na fábrica. E aí, gente, vamos esclarecer algumas coisas, né? Ser um gestor firme não tem nada a ver com ser um gestor autoritário. Não é isso. Ser um gestor firme não tem nada a ver com ser um gestor inflexível. Também não é isso. Não tem nada a ver com ser um gestor intransigente, sistemático. Não é sobre isso, né? Não vamos falar. Gestor firme não é aquela pessoa mal educada, que dá uma resposta a todo mundo. Não é. Firmeza não é isso. E firmeza também não está relacionado só àquele momento do feedback, né? Ou de então de alguma situação de conflito, onde as pessoas acabam experimentando aí algumas emoções e que a pessoa mais firme às vezes tem algumas atitudes que são confundidas, que a firmeza é só naquele momento. Não é isso. E é por isso que a gente tem que esclarecer muito de onde vem a base de um funcionário, de um gestor, de um profissional que quer ser, né, quer ter uma postura mais firme diante da sua equipe. A base, gente, nada mais é do que a sua confiança naquilo que você consegue fazer. Então, um gestor que é confiante, um gestor que é seguro, um gestor que sabe o que tem que ser feito, como que tem que ser feito, o momento certo de fazer, quais são as regras que ele precisa seguir, que ele precisa atender. Isso sim faz você se tornar mais seguro, faz você se tornar mais confiante e naturalmente vai acabar direcionando melhor a sua equipe e tendo aí essa postura de firmeza. Mas, né, em linhas gerais é isso, mas a gente tem condições de detalhar ainda muito mais sobre isso. O que aconteceu uma vez comigo de uma funcionária, uma gestora que eu gerenciava, vou dar nomes fictícios aqui, tá, gente? Então, a Maria, né, era uma gestora extremamente insegura, começou a fazer esse trabalho de gestão e já era uma gestora insegura, né, quando eu cheguei, e ela não confiava em si mesma, não confiava naquilo que ela fazia, não confiava por uma série de questões, tá, gente? Principalmente por falta de conhecimento, então ela se diminuía porque achava que conhecia menos, que tinha menos formação, etc. Não conseguia ser firme com as pessoas, né, tinha esse problema, porque justamente ela duvidava da sua própria capacidade, ficava insegura de exigir algumas coisas e acabava sendo muito conivente com algumas situações. E aí a reação dos funcionários era uma resposta quase como um espelho, né? Olha, eu tenho uma gestora que é insegura, então eu tenho que ter medo, porque eu não sei o que vai acontecer. Então acaba passando essa insegurança para o time e isso vira uma bola de neve, né? Ou seja, a fábrica começa a ficar num ritmo de problemas muito grande. A pessoa, né, a gestora, nesse caso a Maria, ela tinha dificuldades de resolver os problemas, os funcionários acabavam ficando desorientados, desordenados, e isso ia virando uma espiral abaixo, né? Então, ladeira abaixo a situação, porque não conseguia cumprir os prazos, os funcionários ficavam com medo e desmotivados, muitos até saíam porque não tinham certeza do que estava acontecendo, e isso deixava numa sensação de muita insegurança. E aí ela tinha um problema, né? Não saber, não fazer aí o seu papel de líder, não saber exatamente ser eficiente ela tinha um problema de achar que ela tinha que ser autoritária. E é isso que a gente falou que não é. Ela achava que para você ser um gestor firme, ela teria que ser autoritária, ela teria que ser inflexível. Muitas vezes tinha muito medo de ser injusta com os funcionários. E aí, por medo de ser injusta, por medo de ser inflexível, por medo de ser autoritária, ela assumiu o papel de boazinha, de permissiva, e aí a coisa, né, não funcionava, não fluía muito bem. E aí, muitas vezes, né, quando a gente ia conversar e esse processo de melhoria, né, eu participei, Aline, eu não tenho dom para liderança. E aí que a gente teve que desmistificar isso, porque não é uma questão de dom, né? A pessoa não nasce com uma estrela, né, de falar assim, ela é a pessoa mais apta a ser um gestor firme, seguro, confiante. A gente não nasce com essas habilidades, a gente treina essas habilidades. Não é algo que alguém recebe, né, um dom de nascer com aquilo e outras pessoas não. Então, se não é um dom onde você tem que nascer com aquilo para poder realmente usar, então, se é treinável, a gente pode fazer o uso de ferramentas, de técnicas para poder melhorar, né? E, primeiro, identificar que existia um problema, que foi o caso da Marina. Ela entendeu que ela precisava melhorar, que ela
realmente, para ter um resultado, ela precisava ser mais firme com a equipe, ter essa postura de firmeza, onde eles tivessem mais essa segurança, eles conseguissem confiar nela, mas ela primeiro precisava confiar em si mesma. E aí tinha algumas crenças, né, gente, que é bom observar, porque pode ser que você tenha também, e isso ajuda muito a começar a trabalhar nisso. Por exemplo, a crença de que ela tinha que depender das pessoas. E o depender aqui, entendam bem o sentido da frase. É depender quase que refém daquelas pessoas. Então, quando você se posiciona como refém em qualquer circunstância, em qualquer relacionamento, você vai ser subjugado mesmo, né? As pessoas vão acabar aproveitando disso e vão te tratar aí da maneira que você não precisa ser tratado. Então, primeiro passo, ela sempre se posicionava como alguém que dependia quase que absolutamente daquelas pessoas e se colocava como refém. E não é bem essa história, né? É uma relação de trabalho e a gente precisa fazer com que as pessoas não entendam dessa forma e trabalhar também o contexto, que a gente vai falar sobre isso, como trabalhar, né, o time para você não ficar dependente demais de alguém, de uma pessoa especificamente, e tirar essa sensação e essa certeza que ela tinha. Então essa era uma delas. A outra, gente, que ela tinha uma extrema dificuldade de delegar. Por quê? Ela falava uma vez para a pessoa. Quando ela falava uma vez, tinha que falar a segunda, a pessoa não fazia, ela já pegava e punha a mão na massa para fazer. E esse também é um grande problema, né? Quando a gente delega, mas não deixa que o outro faça, ou não faz, né? Não tem essa competência de ir lá e fazer com que ele faça, né? Essa firmeza, né? Essa postura de não pegar e fazer, as pessoas acabam se acostumando. Eu vou demorar aqui um pouquinho, daqui a pouco a Maria vem, faz no meu lugar, porque ela não aguenta esperar, né? Ela não aguenta que eu enrole um pouquinho aqui e vai acabar fazendo por mim e eu vou ficar tranquilo. Então, isso era nítido na equipe, a equipe abusava dessa situação de ver que ela pegava e fazia, e muitas vezes ela preferia fazer assim do que de fato delegar. Então a equipe acaba ficando muito acostumada, né, com essa submissão dessa gestora. Então isso é muito ruim. O que se espera de um líder não é submissão, é ser um líder facilitador. Submissão já é uma questão que os próprios liderados não esperam e não respeitam um líder, né? E tinha uma outra coisa, gente, que aí é muito pessoal, que é a questão dela não se sentir merecedora. E aí é uma questão muito mais pessoal do que profissional, né? Então ela enxergava que aquelas outras pessoas, ela não era merecedora de delegar alguma coisa para aquelas pessoas, né? Que ela se sentia mal na hora que ela pedia alguma coisa para a pessoa, porque ela entendia que isso era ser superior, né? Era ser uma pessoa superior, e não especificamente um cargo que está ali para fazer algumas funções. Então, essa limitação também pessoal dela se sentir não merecedora, a gente foi trabalhando justamente para entender que é uma questão de cargo, é uma profissão, é uma condição ali de o cargo que ela está exercendo e o cargo das outras pessoas, não tem nada a ver com desmerecer o outro, desmerecer um funcionário, não tem nada a ver com isso, né? E aí, quando a gente foi trabalhando isso na Maria, ela foi recuperando essa postura, né? Foi entendendo essa postura e construindo isso com a equipe que já estava ali, né? Então, a gente nem teve que ficar mudando as pessoas, porque é uma coisa que acontece, é comum, né? Quando um gestor entra numa fábrica, entra numa empresa e acha que precisa mudar um tanto de gente para poder aquelas pessoas respeitarem, né? Porque quem está ali não está aceitando a liderança de quem chega. Não é por aí, não tem que ficar trocando a equipe inteira, né? Não é essa relação de dependência, como eu disse, né? Uma relação ali de colaboração e não de dependência. O líder não tem que ser refém nessa história, o líder tem que ser um facilitador, alguém que facilita o trabalho da equipe, né? Então é uma relação bem diferente de ser refém. E o gestor não precisa ser aquela pessoa mais entendida da técnica da operação da fábrica. Muitas vezes, essas inseguranças que eu já peguei com outros gestores, né? Eu estou citando o caso da Maria aqui, mas outros gestores já
eu já passei por isso, de ver outros gestores me falando, Aline, eu não sei fazer o que o operador sabe. Então, por isso, eu dependo, eu estou refém. Não é bem aí, né? Até porque, se saber da operação da máquina fosse pré-requisito para ser gestor, nós estaríamos encarreirando pessoas da operação para a gestão. E não é bem assim, né? O operador tem todas as habilidades que ele desenvolveu lá na prática e o gestor tem que ter outras habilidades. Habilidades gerenciais, habilidades de lidar com as pessoas, habilidades de técnicas de gestão, não necessariamente a técnica de operação da máquina, né? Então, tem que ficar bem claro isso, porque muitas vezes as pessoas relacionam o conhecimento, o tempo de empresa, com a ocupação desses cargos, com essa postura de ser ou não ser firme, de ter a autoridade para ser firme com as pessoas, porque elas conhecem mais. Não é bem por aí, porque esse tipo de conhecimento não é o que traz autoridade, não é aquilo que realmente faz com que você tenha essa postura firme, né?